injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, estou só, forte. Segundo Coríntios 12, 10. Vamos repetir? Por isso preciso prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, estou só. Segundo Coríntios 12, 10. Gostaria de chamar o Ministério do Louvor. Amém? Vamos cantar em Jesus? Possamos buscar uma muito curva de oração ao Senhor, concentrados na sua graça, no nosso nome, e graças a Ele.
Vamos alegrar o Senhor? As mãos. Oh
te seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Só a igreja. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu. Seguirei até o fim, todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Ainda só um pouco, Senhor. Você que se até o fim, para finalmente poder tocar aquele amor. Pode sentar aqui juntos. Neste momento, vamos chamar nosso irmão Jonas, que vai estar para a palavra. Graças a Deus, igreja. Boa noite, meus irmãos. Peço, amada igreja, que abra suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Amém? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos nesse momento, Senhor, a orientação do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, ó Pai. Que a luz do Teu Santo Espírito possa iluminar nosso entendimento e abrir os nossos corações para compreender e entender a Tua palavra. Que ela possa servir de guia, que ela possa servir de bússola para os nossos dias, para a nossa vida. Nos faz, Senhor, ouvir a Tua voz nessa noite. Repreende em nome de Jesus toda distração, toda seta maligna que queira roubar essa palavra dos nossos ouvidos, da nossa mente e do nosso coração. Que essa palavra venha gerar frutos e que esses frutos produzam vida em nosso interior. Esse é o nosso pedido e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A título de introdução, como já é sabido de toda a igreja, Paulo escreveu essa carta a Timóteo na prisão, em sua segunda prisão. Como já é conhecimento de todos, Paulo foi preso 2 vezes. A primeira vez por perseguição religiosa. Só para entendermos um pouco o contexto e o porquê Paulo escreveu essa carta a Timóteo. A primeira prisão de Paulo teve perseguição religiosa. Ele foi acusado de heresias e rebelião. Passou 2 anos preso, onde tinha algumas regalias, diferentemente dessa segunda prisão dele. A primeira prisão de Paulo, ele foi acusado pelos judeus de heresia e rebelião, perseguição local. As condições eram totalmente diferentes, porque ele morava em uma casa alugada, ele podia receber visita, ele evangelizava, ele recebia amigos, ele levava mensagem de Cristo, ele tinha uma certa mordomia, mesmo estando preso. Já nessa segunda prisão é bem diferente. Nessa segunda prisão houve um motivo político. Nero
usando como álibi, no ano de 64, quando houve o incêndio de Roma, que dos 14 bairros de Roma, 10 dos que foram incendiados não eram cristãos, os 4 que não pegaram fogo eram cristãos, e ele usou como álibi, acusou os cristãos de ter cometido incêndio. E começou uma severa perseguição aos nossos irmãos. E Paulo, como era um líder, como era um pastor, como era um missionário, como era um obreiro de Deus, foi preso. Já na segunda prisão, ele sabia que seria executado. Ele sabia que não sairia vivo dessa segunda prisão. E como podemos comprovar isso? Vamos nos mapear na Bíblia. Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em Atos. Atos dos Apóstolos, o último capítulo. Atos capítulo 28, versículo 30 e 31. Esse é o relato da primeira prisão de Paulo, onde ele morava numa casa alugada, onde ele recebia visitas, onde ele tinha liberdade de expandir o reino de Deus, de pregar a mensagem de Deus. O texto diz o seguinte: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Essa é uma situação totalmente diferente da segunda. A segunda prisão dele, vamos lá para 2 Timóteo 4:6. Só para os irmãos terem uma ideia do reflexo, da diferença entre as cartas. A primeira vez escreveu para Éfeso, para Coríntios. Já na sua segunda prisão, ele relata o seguinte: 2 Timóteo 4:6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então ele já sabia que ele não sairia vivo dessa prisão. Onde na primeira ele tinha uma casa alugada, tinha uma caminha quente para dormir, tinha suas refeições nas suas horas certinhas. Já na segunda prisão não, ele estava numa masmorra, local úmido, local escuro, onde os prisioneiros ou saíam doentes, com doença na pele, com lepra, ou doenças respiratórias, ou saía para o martírio. Esse é o reflexo da prisão de Paulo. Meus irmãos, eu confesso que eu fui bastante confrontado com a mensagem que Deus colocou no meu coração essa noite. Eu, como membro dessa igreja, eu, como parte do corpo de Cristo aqui, os irmãos sabem do amor que eu tenho por cada um de vocês, o amor que eu tenho por essa casa. Mas o pastor sabe, o irmão Fábio sabe, o Gabriel sabe, que quando Deus bota uma palavra no nosso coração, o primeiro a levar a pancada somos nós. O primeiro a receber no nosso coração, o primeiro a ser confrontado somos nós. E eu me sinto bastante confrontado com isso. E com esse título de 2 Timóteo 2,15, eu quero conversar com os irmãos essa noite um pouco sobre como viver uma vida que agrada a Deus. Sabemos que Paulo, como missionário, como lemos aqui no início do culto, que ele tinha prazer nas perseguições, no sofrimento, nas aflições, nas prisões, nos naufrágios, na doença, no espinho na carne, porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabia a quem ele servia. E ele disse: quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Meus irmãos, por mais devocional que sejam nossas vidas, nós jamais poderíamos dizer que somos fortes. Não, nunca. A nossa força vem do Senhor. Nós somos fortes. A nossa força vem do Senhor. Por isso, quando nós estamos fracos, para onde que nós corremos? Para perto do papai. Quando estamos fracos, quando estamos temerosos, nós corremos para perto do papai. E Paulo escreve essa carta a Timóteo para orientar Timóteo. Essa carta tem pouco sentido teológico, ela tem mais exortação. Ela tem 25 imperativos. Atentai, obedecei, não se intimide. E essa palavra, ela veio confronto no meu coração. E o próprio Paulo nessa passagem disse que nós não temos espírito de timidez nem de covardia. E quando Deus manda uma palavra, nós temos que entregar. E que os irmãos ouçam
se atentem, preste atenção no sentido da palavra. Diferentemente do mensagem evangelista de culto de domingo, que prega a salvação, que prega a vida de Jesus, que prega a boa vida que você pode ter ao lado de Cristo, a proteção de Deus lhe dá, culto de quarta-feira é doutrina. E mensagem exaltativa, às vezes não é tão agradável de ouvir, mas é necessária para a edificação da igreja. É necessário. E Paulo escreveu a Timóteo para que ele permanecesse fiel em seus deveres, para ele manter-se apegado à sã doutrina, para ele não deixar as heresias entrar na igreja, para ele não deixar a falsa doutrina tomar conta dos cultos. Paulo também escreveu para ele evitar o erro, para aceitar a perseguição pela causa do Evangelho e para confiar nas Escrituras e pregá-la de maneira implacável e não se deixa aplacar. Só as Escrituras. E Paulo tinha esse cuidado, e Paulo, mesmo sabendo que seria morto, ele tinha esse cuidado de escrever e exortar o seu filho na fé, Timóteo. E por que ele fez isso? Porque Timóteo era um jovem tímido, e ele estava com ele, irmãos. E ele estava temeroso do que estava acontecendo. Vários dos seus irmãos sendo crucificados, vários dos seus irmãos sendo pendurados em postes e queimados vivos para iluminar as noites. O seu mestre, o seu líder, preso, sentenciado à morte. Ele estava com medo da perseguição, temeroso, estava indo pular do barco, como diz a história. E Paulo diz: olha, Deus, Cristo não nos deu o espírito de covardia. Isso nos ensina muito, irmãos. Com o mundo do jeito que está aí fora, devemos permanecer firme às Escrituras, permanecer fiel ao verdadeiro Evangelho, que é pregar Cristo a toda criatura. E para destacar, para conversar com os irmãos, eu quero destacar até 3 pontos. O primeiro ponto, para viver uma vida que agrada a Deus, é crer. A princípio precisamos crer, acreditar. E como podemos acreditar em algo que não vimos? Quem já viu Jesus aqui? Quem já viu Deus? Como podemos crer em algo que não vemos? Como podemos permanecer firmes quando o mundo tem avançado contra a igreja? Nós cremos pela fé. Pela fé em Cristo. Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Isso lhe foi acrescentado como justiça. Em Atos 16:31, nós vemos lá que a passagem quando Paulo estava preso também na sua primeira prisão, ele prega ao carcereiro, quando aquele terremoto e as cadeias se abrem: o que eu posso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Esse é o nosso primeiro ponto. Devemos crer pela fé que somos salvos, e Cristo não nos abandonará, jamais. Ele nos prometeu e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Lá em João 3,16, o texto mais evangelístico que tem, acho que o mais conhecido mundialmente, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Cristo não veio ao mundo para julgar, para condenar o mundo, mas para salvar. Todo aquele que crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, nosso primeiro ponto para ter uma vida que agrada a Deus é crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e guardador da sua igreja. Mas é não crer aquele temeroso não, é crer de verdade, é crer com ousadia naquele que nos prometeu, crer com alegria. Paulo se alegrava, como lemos, no seu sofrimento. Precisamos ser crentes fervorosos, precisamos ser crentes alegres, porque nossa alegria vem do Senhor. Existe uma diferença grande, irmãos, entre estar alegre, entre estar feliz e ser feliz. Se eu estou com o filho meu doente, se eu perco o emprego,
se acontece alguma catástrofe na minha vida, se acontece algum luto, eu estou triste. Mas eu sou feliz. A felicidade está dentro de mim. A felicidade não é circunstancial. Ela é uma pessoa. E a felicidade é Jesus, que nos mantém de pé. O estar é circunstancial. As circunstâncias podem nos abalar e nos deixar tristes. Mas o nosso ser é feliz. O ser é existencial. O ser interior. Ele emana de dentro. A felicidade do cristão não depende da circunstância ao redor. As circunstâncias nos fazem estar, mas não ser. Nós somos felizes. Então precisamos crer com a alegria no Senhor, que mesmo com toda dificuldade, com toda a perseguição, com todas as pedras no caminho, que nosso Senhor, aquilo que Ele nos prometeu, Ele há de cumprir. Crente que você olha, você vê a tristeza do semblante dele. O inimigo, quando ele não consegue te tirar da igreja, ele coloca pedras no teu sapato para dentro do caminho. E não podemos deixar isso penetrar no nosso coração. A nossa felicidade está no Senhor Jesus. E temos que Ele é por nós, que Ele há de vir e que vamos morar com Ele. Isso que nos mantém firme. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto para uma vida que agrada a Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Você creu, você entrou no caminho, agora você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é muito importante, sabe, irmãos? Esse é um ponto-chave. Quando você ama uma pessoa, você sempre deseja de ajuda, você sempre deseja de relacionamento, você sempre deseja de intimidade, de conhecê-la cada dia mais. Hoje eu amo muito minha esposa, e creio que vou amar até o resto dos dias. Mas naquela paixão fervorosa da juventude, quando você está apaixonado, você ama, você sente que você está todo o tempo grudado. Tem dois grudados ali, ó, na flor da idade, né? Você sabe como é que é essa paixão, esse amor. E temos que nos lembrar todos os dias de voltar ao primeiro amor, irmãos. De retornar ao primeiro amor. De não esquecer do sacrifício de Jesus por nós. E amá-lo sobre todas as coisas. Em Mateus 13:44, ele diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um certo homem acha e com toda alegria esconde, e vai, vende tudo que tem, e volta e compra aquele campo. Assim é o reino de Deus. Quando temos um encontro com Deus, Ele tem que ser em primeiro lugar em nossas vidas. Devemos amar a Ele sobre todas as coisas. Devemos nos dedicar à nossa intimidade, à nossa devocional. Mateus, quando foi convocado, quando foi chamado para ser apóstolo, para ser discípulo, pagou tudo. Era um cargo que dava dinheiro na época, com suas regalias. Era uma garantia de vida. E quando ele teve encontro com Jesus, largou tudo para seguir o Mestre. E nós tomamos essa decisão na nossa vida, glória a Deus. E temos que nos lembrar disso todos os dias, do primeiro amor, para não deixar as circunstâncias, para não deixar o dia a dia, a correria do dia a dia, sufocar esse amor em nossos corações. Quando você ama, você já se acorda pensando. Quando você ama, você tem vontade de estar perto, você se importa com as causas. Tem muitas pessoas que aceitou Deus como seu Salvador, mas não como seu Senhor. E é um pouco contraditório. Se Deus é seu Salvador, Ele é seu Senhor. E Ele sendo o Senhor, nós que somos servos, temos prazer em agradá-lo. Temos prazer em se preocupar com as suas causas. Temos que ter prazer de tomar por herança aquilo, o legado que Ele nos deixou, a missão que Ele nos confiou. Devemos ter esse prazer. Esse foi o segundo ponto. O primeiro é crer. O segundo, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, não menos importante, e está atrelado ao segundo. E o terceiro, não menos importante, e está atrelado ao segundo, é amar ao próximo. Amar ao próximo. Vamos abrir lá em Mateus 22. Mateus capítulo 22, versículo 1.
Vamos ler do 35 ao 38, que abrange os dois últimos tópicos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele quisera calar os saduceus, reuniram-se em conselhos, e um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo. Foi essa questão que me confrontou muito nessa mensagem. E eu passei essa semana meditando na posição do corpo de Cristo, na posição da igreja. E esse é um ponto muito importante. Ele mostra quem somos. O apóstolo João escreveu o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E mais, se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, você é mentiroso. Isso é tremendo, irmãos. Quando o relacionamento entre os irmãos não vai bem, o vertical já está em colapso. O vertical já não vai bem. Não vai. Essa é a importância de sermos igreja, de sermos o corpo de Cristo. O corpo, ele trabalha em unidade. Todas as partes do seu corpo são importantes. Eu creio que nenhum dos irmãos aqui deseja perder alguns membros. Não. Porque cada um deles é importante para o bom funcionamento do corpo. E temos que nos aplicar a isso, no cuidado com o nosso irmão. A Bíblia fala que devemos suportar uns aos outros. Não é suportar, dizer que o irmão é chato, que ele suporta, não. É dar o suporte, é servir como apoio para o irmão, é ajudá-lo na caminhada, é estar presente, é se preocupar. Eu fui bastante confrontado com um relato de uma ovelha que estava ferida. Passando pelo deserto, passando por problemas, e nenhum de seus irmãos a foi a visitar. Muito triste. Eu também já passei um momento com a minha esposa, estávamos congregando em uma certa igreja, não vem acaso a denominação de onde era, que por dificuldades acabamos ficando sem ir para a igreja. E nenhum dos irmãos procurou nem saber qual é o motivo. Isso é triste, irmão. Isso é triste, sabia? Porque não devemos pôr nossa esperança em homens, porque homens são falhos. Mas nós esperamos. Nós vivemos aqui em unidade, numa comunhão, num relacionamento. Se o Gabriel passar um doce quando você vir, eu tenho que, no mínimo, dar uma ligação para ele. Meu irmão, está todo bem com você, está necessitando de alguma coisa. Isso é amor. Isso é amor. Se preocupar. E eu e ela ficamos uns dias sem ir para a igreja e ninguém queria saber, ninguém ligava. Isso é importante, irmãos. Preocupação, cuidado. Devemos cuidar da nossa casa. Só podemos apacentar mais ovelhas como quando a vida é bem cuidada, porque vai ser exemplo para andar de fora. O pessoal vai ver, poxa, aquela igreja não ama as pessoas. Aquela igreja é referência em amor. Aquela igreja é a igreja que eu tenho uma afinidade, porque ela se preocupa com os princípios cristãos, que é amar o próximo como a si mesmo. Isso é muito importante para nós, se preocuparmos com os nossos irmãos, dar o suporte. E não é só isso falar da nossa paixão, não, irmãos. Já pensou se o pastor fosse tomar conta de tudo? Se preocupar com a administração, se preocupar com a construção, se preocupar com a palavra, se preocupar em organizar tudo, e ter que se preocupar com cada ovelha assim individualmente. Isso cabe a nós também. É a todos. Somos membros, somos um corpo. Cristo é o cabeça. E cada pessoa é importante para nós. Tem algumas ovelhas que são dóceis. Tem algumas ovelhas que é interessante, que meu pai me contou, eu não esqueci nunca. E um pastor, lá daquelas regiões da Arábia, de Jerusalém, por ali, do Egito, por ali, quando uma ovelha está dando muito trabalho, quando a ovelha está fugindo, está querendo se agarrar, ele vai dar e quebra a pata dela.
para limitá-la. Tem algumas ovelhas que só vai no tranco, irmãos. Tem alguns irmãos que temos que ter paciência, temos que exortar com carinho, temos que ficar juntos, não é desprezar não. Teve uma irmã, bispo em ilustração, que ligou para o seu pastor e disse: pastor, olha, agora eu estou longe da igreja, né? Vou ficar congregando por aqui por perto mesmo, e estou ligando para comunicar ao senhor que eu não vou mais para a igreja onde o senhor é pastor. E o pastor, com toda a sua sabedoria, inspirado pelo Espírito Santo, com amor no seu coração, disse: poxa, irmão, eu dou um jeito de passar para pegar a senhora, porque o pastor fazer muito isso. Pega um ali, pega outro ali, então o pastor me levou muitas vezes em casa, se oferecia constantemente para ir buscar. E o pastor disse: irmã, isso é importante para a gente. Eu dou um jeito de passar por aí, algum irmão passa por aí, é caminho, e traz a senhora, mas não sai daqui não. Sabedoria, irmãos, preocupação, cuidado. Já pensou se o pastor disse: irmão, tem por aí mesmo? No final da ligação eu disse: irmão, eita pastor, eu quero sair daí não, vamos mudando do senhor, o pessoal está pensando se o senhor gosta de mim mesmo. E aí? Já pensou se o pastor tivesse desprezado aquela vida? Entendeu, irmãos? Cuidado que temos que ter um com o outro. Nós temos que viver em harmonia. Paulo exorta lá na carta aos Filipenses que tinha duas irmãs. A mesma igreja que vivia em pé de guerra. Quando uma subia para o altar, a outra não vinha para a igreja. Quando uma estava escalada para dirigir, a outra não vinha. E era aquela briga. Paulo teve que escrever e relatar o nome delas na carta. Já pensou, irmão? Um homem de Deus vai escrever uma carta que vai ficar registrada como escrituras sagradas, escrita por Deus. Está lá, Gabriel e Jonas parem de brigar na igreja, porque isso é feio. Essa é a importância de vivermos em harmonia, sabermos resolver nossos conflitos, nos preocupar com cada um dos nossos irmãos. Antes de tudo, para o crescimento, tem que estar necessário no amor. Tem que estar necessário no amor. Essa ovelha ferida que me relatou que estava triste, vou passar por um momento difícil, não ser ligada. Eu tive que concordar com ela, irmãos. Tive que concordar. Não vou sair hipócrita dizer nada, irmão. Cada um faz o seu. É isso que a Bíblia diz. Não é isso. Quando a dor do outro não te incomoda mais, você que está doente. Você está precisando de cura. Está precisando primeiramente de se amar. Porque eu não posso amar meu próximo se o amor de Cristo não está em mim. Se eu não me amo. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Como eu vou abençoar se eu não sou abençoado? Como eu vou amar se eu não tenho amor dentro de mim? Como eu vou transbordar isso? Não há como. Então que estejamos alertas aos princípios que nos regem, e as heresias e o conformismo que deste mundo não penetre na nossa igreja, e que vivamos o amor verdadeiro para o qual Cristo nos chamou. Porque primeiramente Ele nos amou a ponto de entregar a si mesmo por cada um de nós. E somos devedores. Somos devedores. E a forma que temos de pagar essa dívida é transportando aquilo que Ele nos confiou. É espalhando o amor. E estejamos alertas que somos um corpo, devemos viver em harmonia, que não há ninguém melhor do que o outro, que não há ninguém diferente do outro, todos nós somos importantes. Quer ver um exemplo de amor? Eu vi hoje aqui na entrada, antes do culto, a irmã Nádia orientando seu neto a limpar os pés antes de entrar na igreja. É simples? É básico? É. Mas é demonstração de amor ao próximo. Os irmãos é ciente que é uma escalazinha de irmãos que limpam a igreja, que tem o zelo pela igreja, que é uma demonstração de amor. Manter limpo. Porque eu sei que tem um irmãozinho meu que investe seu tempo, que investe seus esforços em cuidar da limpeza. Não porque eu faço parte da limpeza, não, irmão. Que eu que sou privilegiado por fazer esse serviço para Deus. Eu que sou abençoado, privilegiado. Mas porque é básico, mas é importante. Eu não vejo ninguém chegar no shopping, tomar um sorvete e jogar o copinho no chão. E aqui é a casa de Deus, meus irmãos. Aqui é a casa de oração.
local ao qual Deus escolheu para cultuarmos a Ele, temos que ter esse zelo. Hoje eu passei uma vassoura, cheguei mais cedo um pouco, passei uma vassoura, montei 12 copos descartáveis no chão e 9 palitos de pirulito no chão. Se eu pego o meu copinho, se eu pego o meu palitinho e boto no lixo, eu estou facilitando a vida do meu irmão que está escalado para a próxima limpeza. É simples, mas é uma demonstração de amor ao próximo. Um telefonema de bom dia, uma mensagem, o irmão permanece firme, eu te amo, Jesus te ama. É muito importante. Demonstra a sua atenção, o seu carinho, a sua preocupação com o irmão que você tem no relacionamento, e a adoração a Deus, no coletivo. É muito importante a comunhão entre os irmãos. Há uma ilustração que, no meio da noite, o irmão é despertado e orientado a ir para a praça e gritar: Jesus te ama, Jesus te ama. E quanto mais ele falava, mais ele era incomodado a falar mais: Jesus te ama, e ele sem entender nada. E próximo daquela praça havia uma jovem que estava prestes a tirar a própria vida. E quando ele escutou aqueles gritos, ela sentiu a mão de Cristo. Ela sentiu que Jesus amava ela. O Espírito Santo tocou na vida dela. Imagine só, irmão, uma palavra que você dá ao seu irmão pode mudar o dia dele. O Jesus te ama e eu também pode mudar o dia do seu irmão. Pode melhorar a circunstância do seu irmão. Sem falar nos outros suportes que nos é obrigatório, em assistência, em mexer no bolso. Porque quando eu falo mexer no bolso, meu amigo, quando eu falo mexer no bolso, ele está farinha pouca, vou virar um primeiro. E não é isso que Cristo nos ensina. Em tudo devemos ser sábios, ser obedientes. Se Cristo compartilha com você, se Cristo te dá, se Cristo confiou a você, nós aqui somos só mordomos. Ninguém trouxe nada e ninguém vai levar nada. Somos só administradores. A generosidade faz parte do crente. Crente e avarento não combinam. Crente e avareza são palavras que não combinam. Quando o camarada levava a vida lá no mundo, estourava dinheiro e não estava nem aí. Chegava se acabando, comprou seus uísques não sei quanto, e gastou não sei quanto nas festas e nas festas, não estava nem aí. Depois que se converte, toma banho com um punhado de sal na mão e não olha o sal. Isso é importante também. Suporte. Às vezes temos um aperto tão grande, uma dificuldade tão grande, vendendo um almoço para comprar a janta, e cadê seus irmãos? Cadê seus irmãos? Somos corpo, bem ajustados. Temos que viver em amor, em harmonia. Que Jesus, Cristo, aquele que primeiro nos amou, aplique essa palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Quero orar nesse momento da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que Tu tens feito nesse lugar, Senhor. Sabendo que Tu se preocupa conosco, sabendo que tudo aquilo que Tu revela à Tua igreja é para a nossa edificação, é para o nosso crescimento, é para a nossa comunhão. E Te louvamos e agradecemos por isso. Que possamos viver verdadeiramente esse amor a qual Tu nos revelou, a qual Tu demonstrou por nós. Que possamos crer sem pestanejar em Tuas promessas, para que prossigamos firmes, caminhando para o alto, para que sejamos irrepreensíveis, para que possamos amar a Tua palavra pela fé, que possamos Te amar, meu Deus, acima de tudo, acima de qualquer coisa. E obrigado por nos amar primeiro. Tem misericórdia de nossas vidas, porque às vezes somos fracos, às vezes vacilamos, mas muitas vezes por ignorância, por falta do conhecimento da Tua palavra. E obrigado por nos revelar a maneira certa de viver. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu carinho. Que possamos exalar esse amor, que essa igreja seja uma referência nesse bairro, do Teu cuidado, do Teu amor, da Tua provisão, da Tua proteção. Que sejamos servos irrepreensíveis diante dos Teus olhos.
nos mantém firme, aumenta a nossa fé para que possamos cumprir aquilo que nos pede. Nos mantém firmes, Senhor, na certeza da nossa salvação, sabendo que Tu estás conosco todos os dias, sabendo que Tu nunca nos abandonará. Então te pedimos, Pai, que tenha misericórdia em nossas vidas e nos ajude a nos encher cada dia mais de Ti e nos esvaziarmos de nós mesmos, para que possamos alcançar a estatura do servo perfeito. Obrigado por tudo que tens feito em nosso meio. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar o Ministério do Louvor, Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Amém, glória a Deus. Palavra maravilhosa essa, né? Nos mostra que devemos ter cada vez mais o nosso coração parecido com o coração e a mente de Cristo. Vamos cantar todos juntos? Coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado, Jesus, o mundo desse nome.
Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? E possamos ter cada dia mais lindos. Pelo amor de Deus. Vamos dizer maior para estar com alegria em nome de Jesus? Nas palavras. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez na Tua presença. Abençoa, meu Pai, de todos que estão aqui presentes. Abençoa e vai de encontro, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui. E o Senhor sabe o motivo. Obrigada, Senhor, pelos dízimos e ofertas devolvido aqui para o sustento da Tua obra, Senhor. Continua nos abençoando e falando aos nossos corações. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, que oro e te agradeço. Amém. Pode sentar, irmãos.